Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. A notícia do dia é que o dólar terminou a quarta-feira em queda, fechando o dia aos R$ 3,13, como você acompanha aqui no painel, ó. A queda de hoje foi de 0,5% para o dólar comercial, que, repito, termina o dia aos R$ 3,13 mais 20. Segundo os analistas de mercado, o que influenciou na queda do dólar nesta quarta-feira foi a notícia sobre a possível mudança no Federal Reserve nos Estados Unidos, que o Donald Trump, o presidente norte-americano, estaria avaliando um outro nome para substituir a atual presidente. Isso foi impactando na moeda norte-americana. E aqui no Brasil foi entregue a defesa do presidente Michel Temer sobre a segunda denúncia contra o presidente na Câmara. E o Risco Brasil também segue em baixa, como consequência também da captação externa do Tesouro, que alongou o prazo e reduziu custos da dívida. Tudo isso impacta diretamente no mercado do câmbio. O dólar em queda hoje e o índice Bovespa também terminou o dia no negativo. O principal índice da B3 caiu 0,22% e encerra a quarta-feira aos 76.591 pontos. De acordo com os analistas de mercado, essa queda hoje é um reajuste depois da forte alta que o índice Bovespa teve ontem, que nós mostramos aqui no mercado do campo, foi acima dos 3% no dia. Hoje, portanto, o índice teve uma queda de 0,22% frente a uma alta de mais de 3% na terça-feira. Dito isso, então, o governo federal deve editar nos próximos dias um decreto que pode reduzir em até 60% as multas por crimes ambientais no país. Quem tem as informações na reportagem é o Dacil Canepa, de Brasília. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, garante que esse incentivo pode gerar mais de 600 milhões de reais para o caixa do governo. Por ano, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente aplicam, em média, 3 bilhões de reais em multa, principalmente por causa do desmatamento ilegal. O decreto para diminuir o valor das multas vai atingir principalmente propriedades rurais no norte e centro-oeste do país. Nós estamos fazendo uma conversão, um decreto de conversão de multas, em que a gente pega os recursos que seriam pagos para multa, dá um desconto e esses recursos vão ser aplicados em determinadas ações. Nós vamos fazer, o primeiro deles será um editorial de revitalização de bacias. E há uma previsão de quanto entraria? Nós, no Ministério, dentro desse decreto, que é muito pouco em relação às necessidades, 600 milhões. Nós temos um passivo grande de multas. É por isso que essa conversão é isso. Você pega essas empresas, essas propriedades, órgãos que foram multados e diz para eles, olha, se você aderir a esse edital, você vai pagar um percentual da multa, não a multa toda. É um incentivo para que essas empresas, essas pessoas, elas possam entrar na legalidade, elas possam tirar seu nome. Agora, nós temos uma lei rigorosa sobre isso. Então, as pessoas podem recorrer administrativamente, primeiro no órgão estadual, quer dizer, na supervisão estadual, no caso do IBAMA, no IBAMA estadual, depois vem para o IBAMA federal, depois ainda pode ir para o Ministério e, acabando isso tudo, aí vai para a Justiça. Então, é realmente um processo demorado. A gente tem que ver uma maneira aí de realmente apressar isso. O Dacil Canepa para o SBA. E o plantio do milho no centro-sul do país, na safra verão, já passou dos 20%. Só que na última semana, a falta de chuvas prejudicou o trabalho dos produtores. E para saber se o tempo contribui ou não para esses produtores de milho do centro-sul do país, quem tem as informações do clima é Juliana Rezende, dos estúdios da Somar. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de milho do Paraná seguem um pouco mais atrasados com o plantio. Isso porque as instabilidades no estado do Paraná demoraram um pouco mais para alcançar o estado e, por conta disso, a disponibilidade hídrica do Paraná já estava um pouco mais baixa ao longo dos últimos períodos. Diferente do Rio Grande do Sul, em que as chuvas frequentes garantem bons índices de umidade no solo no estado. Como a gente pode ver no mapa, a disponibilidade hídrica do Rio Grande do Sul está com índices superiores a 90%.
Enquanto que no Paraná, os últimos dias garantiram a elevação da disponibilidade hídrica no estado e agora ainda no norte, a umidade fica em torno de 60% a 70%. Nos próximos dias, chuvas ainda devem seguir frequentes na região sul. Os ventos, tanto em altos como também em baixos níveis da atmosfera, ainda seguem garantindo e trazendo bastante umidade para a região. Por conta disso, a previsão de chuva expressiva e volumosa na região sul. Os acumulados de chuva podem alcançar até 100 milímetros em alguns locais do oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina também e no norte gaúcho. Inclusive, há riscos para temporais, rajadas de vento de forte intensidade. Só que essas instabilidades elas ficam mais persistentes agora na região sul, enquanto que entre a região centro-oeste e também sudeste, o predomínio ainda é de tempo mais seco. Algumas pancadas até podem ocorrer, mas de forma muito fraca e isolada, entre o sul do Mato Grosso do Sul, sul do estado de São Paulo e algumas áreas centrais do estado de Minas Gerais. Na próxima semana, as chuvas agora na região sul, elas perdem intensidade. O volume agora não deve ser tão elevado e não passa de 50 milímetros entre algumas áreas do estado de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul. E essas chuvas ainda devem ficar mais concentradas no sul do país. Elas ainda não conseguem avançar pelo centro do Brasil. Por conta disso, a previsão de chuva fraca isolada no oeste e sul do Mato Grosso do Sul, leste do estado de São Paulo, alcançando também o sul de Minas Gerais. Mas é o tempo seco que ainda predomina, tanto no centro-oeste como também no sudeste. É somente na terceira semana, a partir da metade do mês de outubro, que aí sim as instabilidades que ficam mais concentradas no sul do país conseguem avançar para as regiões centro-oeste e sudeste. E agora a previsão de chuva abrangente em praticamente todas as regiões do centro-sul do país. Mas na região sul as chuvas ainda devem seguir fortes. Volumes de até 50 milímetros podem ocorrer entre o dia 15 até o dia 19 de outubro, enquanto que as instabilidades no centro-oeste e no sudeste não devem retornar de forma muito expressiva. O volume ainda é baixo e não passa de 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, com chuvas frequentes e também ganhando mais intensidade, tanto no Rio Grande do Sul como também no estado do Paraná, ainda segue garantindo boas condições hídricas no solo. Mas, por outro lado, como essas chuvas vão ganhar muita intensidade, pode ainda atrapalhar as atividades de plantio do milho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Indefinições do governo estão travando o RenovaBio, que é um novo marco que regulamenta o setor de biocombustíveis no país. As discussões já se estendem há meses e acabam aí atrasando a publicação da medida provisória que regulamenta o mercado de biocombustíveis aqui no Brasil. Além de fixar metas para a redução de emissão de gases estufa, a medida provisória também estimula a compra de etanol e de biocombustível. Só que isso pode elevar os preços a médio e longo prazo. É nisso que acreditam os órgãos aí envolvidos na questão do biocombustível aqui no Brasil. Por isso, o Banco Central se comprometeu a levantar dados sobre possíveis reflexos na inflação até o dia 20 deste mês. E falando em combustíveis, a Petrobras reduziu hoje em 2,3% o valor da gasolina e em 3,6% o valor do diesel nas refinarias. Para a gasolina, foi a quarta redução consecutiva depois que o preço do combustível bateu recordes históricos nas bombas dos postos de gasolina. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações do mercado do café. Não saia daí. Estamos de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5h52, horário de Brasília. Seguimos o jornal com as cotações do café. O café Robusta hoje teve um dia de contratos com preços variados na Bolsa de Londres, acompanhando a movimentação negativa do café Robusta, do café Arábica na Bolsa de Nova York. Começamos então de olho no painel, olhando os contratos do café Robusta na Bolsa de Londres. Contrato com vencimento para novembro hoje caiu 0,29%. Nos últimos negócios, o valor do vencimento é de $2.015 a tonelada. Os contratos com vencimento para janeiro caíram 0,25%, fechando em $1.977 a tonelada. E por último, o contrato para março do ano que vem permaneceu estável, com o valor de $1.964 a tonelada. As chuvas benéficas no período de florada nos cafezais aqui no Brasil foi o que pressionou as cotações hoje do café Arábica lá na Bolsa de Nova York, como a gente acompanha aqui no painel.
O contrato de dezembro caiu 0,23%. Nos últimos negócios, o valor do vencimento é de $1,25 por libra-peso. Contratos com vencimento para março, $1,28 por libra-peso, com a mesma desvalorização do contrato de dezembro de 0,23%. E por último, contratos para maio do ano que vem, em queda de 0,22%, negociados a $1,31 por libra-peso. Essa é a sexta sessão seguida de perdas para o café arábica lá na Bolsa de Nova York. Hoje os futuros do arábica chegaram a ter um cenário positivo durante o dia, mas fecharam em queda mais uma vez. Terminamos com o café BMF Bovespa negociado aqui na B3. O contrato com vencimento para dezembro subiu 1,14%. No ajuste atual, o valor do vencimento, o valor da saca, é de $154,95. Contratos para março do ano que vem foram 420 contratos negociados com este vencimento, no valor de $158,45 a saca, em alta de 0,64%. Já os contratos para o mês de setembro, tanto para o ano que vem quanto para 2019, tiveram queda. Lembrando sempre que o mês de setembro é o mês referência para o mercado do café. O contrato para setembro do ano que vem, portanto, ficou em $160,05 a saca, com a queda de 0,16%. E o contrato de setembro de 2019 caiu 0,12% e hoje tem o valor de $171,30 a saca. O mercado do campo abre espaço mais uma vez para a previsão do tempo, agora com destaque para o centro-norte do país. Quem tem as informações, como sempre, é Juliana Rezende. Com chuvas mais frequentes em toda a costa leste da região nordeste, os produtores de feijão vêm enfrentando transtornos, tanto por conta desse excesso de umidade no solo, que segue prejudicando a qualidade dos grãos, como também por conta desses episódios de chuvas mais frequentes, que acaba atrapalhando o andamento da colheita. Nos últimos períodos, os produtores já garantem até perdas de produtividade, porque essas chuvas elas vêm sendo mais frequentes em toda a faixa leste, garantindo o aumento da disponibilidade hídrica do solo nessas áreas, enquanto que na região nortista é na metade oeste que as chuvas mais frequentes garantem disponibilidade hídrica mais elevada. Nos próximos 5 dias, nada muda ainda na metade norte do Brasil. Isso porque as chuvas na região norte seguem concentradas entre o Amazonas e também Roraima, e na região nordeste as instabilidades ainda devem seguir mais persistentes em toda a faixa leste da região. Só que no decorrer da próxima semana, as instabilidades no Nordeste eles perdem bastante intensidade. Agora, as pancadas se tornam cada vez mais fracas e isoladas, enquanto que a chuva na região norte ganha mais intensidade ainda entre Amazonas e também Roraima. E as instabilidades na região nortista, elas conseguem se espalhar um pouco mais. Agora, entre o período do dia 10 até o dia 14 de outubro, volta a chover em grande parte do Pará e também nas áreas mais ao norte do Maranhão. Durante o terceiro período, essas instabilidades devem seguir ainda de forma abrangentes na região norte, só que agora elas perdem um pouco mais de intensidade. O volume de chuva na região nortista não passa de 15 milímetros e o mesmo ainda acontece na região nordeste, porque as instabilidades perdem bastante intensidade em toda a faixa leste. Então, as chuvas se desintensificando ao longo das próximas semanas em toda a faixa leste do Nordeste, volta a beneficiar os produtores de feijão, que agora podem dar andamento com a colheita. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E apesar de celebrar a abertura oficial da colheita do trigo no Rio Grande do Sul, no último fim de semana, o estado do Rio Grande do Sul e também do Paraná, os estados não estão tendo muito o que comemorar para o setor do trigo. Mais informações na reportagem de Annelise Nicolodi. Governo, lideranças e produtores rurais discutiram as principais alternativas para tornar o produto gaúcho mais competitivo e ampliar a área de cultivo que vem reduzindo ano após ano. A gente vive uma crise em todo o país e a triticultura vive uma crise pior ainda. A gente vem diminuindo a área de trigo ano após ano, não só em Cruz Alta, mas em todo o Rio Grande do Sul. Isso é ruim para a economia regional, isso é ruim para a economia do estado e não é bom para o país também, que tem que importar trigo cada vez mais. Então a Fena Trigo serve para isso também, para a gente discutir os problemas da triticultura, para discutir os problemas de toda a cadeia e achar algumas alternativas de solução para que no futuro próximo a gente consiga aumentar a área e o produtor ter uma rentabilidade com isso. O secretário
secretário estadual de Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, veio representar o governo gaúcho e falou sobre a segregação do trigo para garantir melhor preço pelo produto de qualidade. Historicamente, sempre os triticultores enfrentam enormes problemas e nesse ano não é diferente. A falta de liquidez, de ter um preço compatível que possa remunerar o produtor, gera muito desestímulo à produção. E é isso que nós estamos vendo ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, trabalhando através da Câmara Setorial, na busca de criarmos mecanismos para que possamos, de uma forma equilibrada, fazer com que a produção de trigo possa crescer no nosso estado. A gente vem trabalhando muito na busca de segregação, que esse é um fator importante, a hora que colher com a qualidade, você poder separar, armazenar o trigo de forma individualizada ou separada por qualidade, isso vai gerar uma possibilidade de agregar mais valor e também os mecanismos de comercialização. Nós recentemente estivemos em Brasília levando isso ao Ministério da Agricultura, a necessidade de que o Ministério disponibilize recursos para o escoamento da produção através do PEPRO, que é um mecanismo exatamente para equalizar pelo menos a garantia do preço mínimo. A Emater, que trabalha diretamente com os pequenos agricultores, tem incentivado o plantio de trigo, tão importante para a rotação de culturas e também para a preservação do solo. Ele faz a rotação de cultura para o grão de verão. Então isso é muito importante porque as safras de verão a gente vem ano após ano vendo que ela vem aumentando a produtividade e a produção final, principalmente nos principais grãos que é arroz, soja e também o milho. Nós temos com certeza aí um grande aliado para essa ampliação de produção, a matéria orgânica que fica nas lavouras de trigo. O senhor falou em relação à segregação, o que falta para ela acontecer na prática? Olha, falta sentarmos juntos todos, a indústria, comércio, sentarmos o governo, sentarmos todas as pessoas que dependem da cadeia do trigo e fazer com que isso realmente aconteça. Quem sabe alguns incentivos, alguns pontos a serem discutidos. A Câmara do Trigo, a Câmara Setorial do Trigo, na Secretaria da Agricultura, onde a Emater faz parte, já está discutindo isso com bastante força para que possamos logo ali na frente achar uma saída para isso. O último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, confirmou uma redução da área no Rio Grande do Sul de 10%, fechando em cerca de 700 mil hectares. A produção de trigo também deve sofrer uma queda de 28% em relação à safra anterior. A estimativa de colheita é de 1.800.000 toneladas de trigo. E de acordo com os pesquisadores do CPEA, as condições climáticas, tanto no Brasil e na Argentina, preocupam os produtores de trigo. Enquanto aqui a falta de chuvas deve impactar na qualidade do grão do cereal, lá na Argentina é o excesso de chuva que está trazendo aí transtornos e também pode impactar na qualidade do trigo argentino. E isso tudo, é claro, vai influenciar negativamente na qualidade do cereal. E os preços do trigo seguem em queda no mercado doméstico. Aqui no painel nós vamos acompanhar o último levantamento do CPEA para o trigo. Primeiro para o trigo tipo pão ou melhorador, pesquisado lá no estado do Paraná. Ele teve uma alta no último dia, ficando em R$ 589,41 a tonelada, mas no acumulado do mês, o trigo no Paraná acumula uma queda de 0,40%. Já o trigo tipo brando no Rio Grande do Sul caiu no último levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, e tem o valor de R$ 572,61 a tonelada. Esse valor ele representa uma queda de 0,64% no levantamento diário e uma queda ainda maior no acumulado do mês, que passa dos 2%. Já os futuros do trigo na Bolsa de Chicago tiveram um dia também de queda hoje, nesta quarta-feira. Vamos olhar aqui no painel. O contrato com vencimento para dezembro, por exemplo, caiu 1,33%. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de $4,42 por bushel. Os contratos para março do ano que vem caíram 1,07%, ficando com valor de $4,60 por bushel. Já o contrato para maio do ano que vem ficou em $4,74 por bushel, queda de 0,83%. Segundo os traders, o mercado foi pressionado por um movimento de realização de lucros frente aos ganhos das últimas sessões para o trigo lá na Bolsa de Chicago. E o atraso das chuvas pode impactar no mercado da maior região produtora de grãos de Mato Grosso. Mais detalhes na reportagem de Valdir Pacheco.
Nós estamos com a reportagem. Mato Grosso inicia o plantio da safra 2017-2018, mas ainda existe uma preocupação muito grande por parte dos produtores. Em muitas regiões não tem recebido chuva. Eu converso agora com um consultor de mercado, Clóvis Marques, que vai nos falar. Essa chuva está muito irregular ainda, e isso aí, de uma certa forma, reflete no mercado, Clóvis? Sim, por enquanto é o início do plantio. As chuvas já estão atrasadas, vieram atrasadas, e algumas regiões ainda não receberam o suficiente para que dê uma animação para que o produtor comece a plantar. Claro que quanto mais ele atrasar o plantio, uma soja vai ser mais demorada para ser colhida. Isso aí pode afetar mais tarde, se as chuvas demorarem para cair de uma forma geral, o plantio do milho safrinha também. Então o produtor está preocupado. Se ele apressa o plantio arriscando com a falta de chuva, ou se ele vai deixar de plantar lá para frente o milho, né? A preocupação maior são dos cotonicultores, que a janela do plantio da segunda safra do algodão é uma janela mais curta. Isso aí pode impactar também no plantio da segunda safra do algodão. Sem dúvida. Os cotonicultores, eles de uma forma geral, eles arriscam e não vão esperar um clima ideal. Eles vão arriscar. Normalmente o cotonicultor arrisca. Uma outra preocupação é a super safra dos Estados Unidos, que está chegando em torno de 20%. Também vai refletir no nosso mercado interno? A safra americana está chegando e realmente, isso aí, dependendo do volume que ela vier, e parece ser bem grande, ela vai afetar os preços por conta do volume que ela tem. Sorriso, a região aqui do Mato Grosso ainda tem soja estocada para desovar? Tem soja, sim. O consumo é grande no mundo e as exportações brasileiras são recordes. E o Brasil, aqui na região de Sorriso, eu diria no Mato Grosso, ainda tem um pouco de soja, mas o consumo é grande. Então vai ter consumidor para todo o volume que nós temos aqui. Qual foi o preço praticado em média da saca de 60 quilos aqui na região? Olha, esses dias atrás, com a melhora do dólar, o preço ficou um pouco melhor, mas hoje, para ser mais específico, em torno de R$ 55,00 o preço do saco de soja aqui. Ok, Clóvis, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. E ainda falando em preços, os sinais de maior oferta seguiram pressionando as cotações do milho hoje na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha aqui no painel. Começamos destacando o contrato para o mês de dezembro, que hoje caiu 0,35% lá na Bolsa de Chicago. Nos últimos negócios, o valor do vencimento é de $3,48 por bushel. Na máxima do dia, o contrato de dezembro chegou aos 13,49, mas com a queda, então, fechou em $3,48 por bushel. Os contratos com vencimento para março caíram 0,27% nesta quarta-feira. Nos últimos negócios, o valor deste vencimento é de $3,61 por bushel. Contratos para maio do ano que vem em queda de 0,26% por $3,70 por bushel, chegando a 13,71 na máxima do dia. Já os contratos com vencimento para julho do ano que vem encerraram em queda de 0,19% a $3,78 por bushel. Milho mais uma vez em queda na Bolsa de Chicago. Milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3, também teve queda hoje nos principais contratos. Começamos com o contrato para o mês de novembro, que caiu 0,61%. No ajuste atual, o valor da saca é de R$ 30,81. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem ficaram em R$ 32,40 a saca, com uma queda de 0,61%. Contratos para março, R$ 33,58 a saca, em queda de 0,65%. E para finalizar, contratos para maio do ano que vem foram 120 contratos negociados. No ajuste atual, o valor é de R$ 32,30. E nos últimos negócios, o valor deste vencimento mais negociado hoje aqui na B3 é de R$ 32,40, mostrando talvez uma tendência de alta
para o pregão de amanhã. Hoje, o contrato de maio teve queda de 0,71%. Já a soja teve uma sessão volátil hoje na Bolsa de Chicago, fechando com o pregão com ganhos moderados. Depois de 2 sessões de perdas, fatores técnicos deflagraram compras por parte de fundos e também de especuladores. Aqui no painel, a gente acompanha exatamente como foi a movimentação. O contrato para novembro, por exemplo, subiu 0,31%. Nos últimos negócios, o valor deste vencimento lá na Bolsa de Chicago é de $9,58 por bushel. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em alta de 0,28% a $9,68 por bushel. Contratos para março do ano que vem, em alta também de 0,28% a $9,78 por bushel. E, por último, contratos para maio de 2018, em alta de 0,27% a $9,87 por bushel. Segundo os traders, as altas não foram maiores para a soja hoje na Bolsa de Chicago, também em função da ampla oferta de grãos mundial. Seguimos para a Bolsa B3 aqui de São Paulo. Soja BMF Bovespa em alta hoje nos principais contratos. Começamos com o contrato para o mês de novembro, que subiu 0,33%. No ajuste atual, o valor da saca é de $21,12. Contratos para janeiro do ano que vem, em alta de 0,28%, $21,35 a saca. E por último, contratos para março do ano que vem, $21,56 a saca, em alta de 0,28%. Já damos sequência passando para o mercado do arroz, no mercado físico, né? O movimento de queda dos preços do arroz em casca perdeu força no Rio Grande do Sul, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Mas as cotações seguem recuando lá no estado gaúcho, que é o principal produtor de arroz no Brasil. No último levantamento do CEPEA, o preço da saca de 50 quilos é de R$ 36,39. O indicador Exalc-Senar mostra 58% de grãos, o preço de 58% de grãos inteiros recuou 0,9% entre 26 de setembro e 3 de outubro. Portanto, fechando com o valor no último levantamento de R$ 36,39 o arroz no Rio Grande do Sul. Uma notícia de última hora, antes de terminar o jornal, que saiu agora, no fim da tarde, é que produtores do Brasil ficam com apenas 10% dos lucros na indústria, produtores de café. Embora cerca de 85% a 90% das receitas de exportação de café no Brasil fiquem com produtores, eles recebem somente 10% dos lucros da indústria cafeeira, afirmou o gerente do programa Brasil da Plataforma Global de Café, Pedro Ronca, durante uma conferência global de sustentabilidade do café lá na Suíça. Ele também disse que, com a ajuda de centros de pesquisa no Conselho dos Exportadores de Café no Brasil e de grandes empresas do agronegócio, como Syngenta, Bayer e DuDuPont, o setor de café no Brasil pode se aproximar da meta da Plataforma Global de Café, que prevê 80% da produção vindo de pequenas e médias propriedades. Essa notícia saiu agora no fim da tarde no broadcast. Com isso, o Mercado do Campo fica por aqui. Lembrando que a gente volta amanhã, sempre às 5h35 da tarde, no horário de Brasília. Agora, você fica na excelente companhia do Jorge Zaidan e da Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Também lembre de acessar a nossa programação em nossos canais no YouTube e no site sba1.com. Eu fico por aqui. Até amanhã.